Você já reparou como algumas pessoas que cortam ou reduzem drasticamente o açúcar na dieta parecem passar por uma transformação visível no rosto em poucas semanas? E aqui vai o detalhe importante. Essa mudança inicial não é exatamente perda de gordura, e sim algo que vamos explicar agora. Estamos falando especificamente do inchaço facial, principalmente na região das bochechas e ao redor dos olhos, frequentemente causado pela retenção de líquidos. E claro, também vamos falar sobre diversos benefícios que vão muito além da aparência. Por que o inchaço diminui ao cortar o açúcar? O açúcar, especialmente em excesso, tem um impacto direto na retenção de líquidos no corpo, principalmente por meio do armazenamento de glicogênio, menos açúcar, menos retenção e menos inchaço. Pense no glicogênio como um estoque de energia rápida para o nosso corpo. Cada grama de glicogênio retém cerca de 3 a 4 gramas de água. Ou seja, quanto mais açúcar você consome, maior a quantidade de água que seu corpo acumula para armazenar esse glicogênio. Ao reduzir drasticamente o consumo de açúcar, o corpo começa a queimar o glicogênio armazenado para obter energia, e junto com ele, libera o excesso de água. É por isso que muitas pessoas percebem essa redução no inchaço já nas primeiras semanas sem açúcar. Menos glicogênio, menos retenção de água, menos inchaço. Simples assim. Será? Nem todo inchaço corporal se deve exclusivamente ao açúcar, mas cortar ou pelo menos reduzir o consumo pode trazer benefícios incríveis. Aqui precisamos destacar que a redução ou o corte do açúcar adicionado não é uma solução milagrosa para todo tipo de inchaço. Existem outros fatores importantes que influenciam a retenção de líquidos. Por exemplo, alto consumo de carboidratos refinados, excesso de álcool, principalmente cerveja, o estilo de vida no geral, como sedentarismo, sono inadequado e estresse, e até mesmo algumas condições de saúde. Mas sim, reduzir o açúcar pode ser um grande passo para diminuir o inchaço e sentir-se mais leve e saudável em poucos dias. Mas e a pele e o brilho saudável? O açúcar também está ligado à inflamação no corpo. Quando consumido em excesso, ele pode provocar uma reação chamada glicação. Nesse caso, glicação é quando as moléculas de açúcar se ligam às proteínas do corpo, como o colágeno da pele, tornando-as rígidas e menos funcionais. Isso causa perda de elasticidade e brilho. Ao cortar o açúcar, você reduz significativamente esses processos inflamatórios, permitindo que sua pele se regenere mais facilmente. A textura melhora, o brilho natural volta e aquela aparência cansada começa a desaparecer. É como se sua pele recebesse um descanso tão necessário. E não é só no rosto, é no corpo inteiro. Muitas pessoas relatam que a sensação de peso ou inchaço abdominal também diminui. Isso ocorre porque o açúcar pode alterar o equilíbrio de fluidos no corpo, afetando até o funcionamento do sistema digestivo. Além disso, altos níveis de açúcar podem alterar a microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias ruins, o que também pode causar inchaço abdominal. E aqui entramos em outro benefício: a saúde dos olhos. O açúcar elevado no sangue pode prejudicar a microcirculação ocular, ou seja, o fluxo de sangue para os pequenos vasos que alimentam os olhos. Isso pode levar a problemas como visão embaçada, cansaço ocular e até aumentar o risco de condições graves, como retinopatia diabética e catarata, especialmente em pessoas com predisposição ou diabetes. Ao cortar ou reduzir drasticamente o consumo de açúcar, a microcirculação ocular pode melhorar. Com um fluxo sanguíneo mais eficiente, os tecidos dos olhos recebem mais oxigênio e nutrientes, ajudando a preservar a visão e até a reduzir aquele desconforto de olhos cansados ou embaçados que muitas pessoas relatam. E agora, vamos falar sobre um órgão que também sofre muito com o excesso de açúcar: os rins. Os rins têm um papel fundamental no nosso corpo: filtrar o sangue, eliminando toxinas e regulando o equilíbrio de líquidos. Mas o excesso de açúcar no sangue pode sobrecarregar esses órgãos. Altos níveis de glicose fazem os rins trabalharem mais do que deveriam para filtrar o sangue.
Isso pode levar a danos nos pequenos vasos sanguíneos que compõem os filtros dos rins, comprometendo sua eficiência ao longo do tempo. Ao reduzir o consumo de açúcar, você alivia essa sobrecarga nos rins, permitindo que eles funcionem de forma mais eficiente e saudável. Além disso, com menos açúcar, o corpo mantém um equilíbrio melhor de líquidos, o que ajuda a evitar retenção excessiva e pressão arterial elevada. Dois fatores que também afetam a saúde renal. E por falar em pressão arterial elevada, vamos ver agora como o açúcar afeta suas artérias e sua saúde cardiovascular. Um dos principais mecanismos pelos quais o açúcar danifica as artérias é através da inflamação. O alto consumo de açúcar eleva os níveis de glicose no sangue, o que desencadeia um processo inflamatório crônico nas paredes dos vasos sanguíneos. Essa inflamação danifica o endotélio, a camada interna das artérias, tornando-as mais propensas ao acúmulo de placas de gordura, um processo conhecido como aterosclerose. Essas placas de gordura estreitam as artérias, dificultando a passagem do sangue e aumentando o risco de eventos graves, como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. O excesso de açúcar pode afetar a pressão arterial de diversas maneiras. Por exemplo, o açúcar pode fazer com que os rins retenham mais sódio, o que eleva a pressão arterial. A glicação, que já mencionamos, também afeta as proteínas das paredes das artérias, tornando-as mais rígidas e menos elásticas, o que contribui para o aumento da pressão arterial. O consumo excessivo de açúcar pode ativar o sistema nervoso simpático, que aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, o cérebro. O cérebro é um dos órgãos mais sensíveis ao que você consome, e o açúcar tem um impacto direto e profundo em seu funcionamento. Quando consumimos muito açúcar, temos picos de glicose seguidos por quedas bruscas, o que afeta diretamente nossa capacidade cognitiva. Além disso, o consumo elevado de açúcar está ligado à inflamação no cérebro, que pode interferir na memória e na capacidade de concentração. E o sono? Aqui também temos ganhos incríveis. Veja, o consumo excessivo de açúcar pode interferir na produção de melatonina, ou seja, o hormônio do sono, dificultando o relaxamento e a qualidade do descanso. Ao cortar ou pelo menos reduzir bastante o açúcar, muitas pessoas relatam noites de sono mais tranquilas e reparadoras, o que impacta diretamente na disposição e energia ao longo do dia. Mudança no paladar. Quando consumimos muito açúcar, nosso paladar se acostuma a sabores intensamente doces, tornando difícil apreciar o sabor natural dos alimentos. Mas a boa notícia é que o paladar é incrivelmente adaptável, e em 30 dias sem açúcar, muita coisa pode mudar. Ao eliminar ou reduzir drasticamente o açúcar da dieta, as papilas gustativas começam a se tornar mais sensíveis aos sabores naturais dos alimentos. E agora, vamos falar sobre algo que o açúcar pode estar roubando de você: vitaminas e minerais. Para ser metabolizado pelo organismo, o açúcar exige a presença de algumas vitaminas e minerais, principalmente as vitaminas do complexo B, como a B1, B2, B3, B6, B9, e minerais como o cálcio e o magnésio. Quando consumimos muito açúcar, o corpo utiliza esses nutrientes para processá-lo, o que pode levar à sua depleção, ou seja, a diminuição da quantidade disponível no organismo para outras funções vitais. Interferência na absorção. O consumo excessivo de açúcar pode afetar negativamente a saúde do intestino, prejudicando a absorção de diversos nutrientes. Um desequilíbrio na microbiota intestinal, causado pelo excesso de açúcar, pode dificultar a absorção de vitaminas e minerais importantes. Aumento da excreção. O consumo elevado de açúcar pode aumentar a excreção de certos minerais, como o magnésio, pela urina, contribuindo ainda mais para a sua deficiência no organismo. Essa deficiência de micronutrientes pode se manifestar de diversas formas, por exemplo, cansaço e fadiga, problemas de concentração e memória, problemas ósseos, problemas no sistema imunológico, tornando o organismo mais suscetível a infecções, problemas de pele, cabelo e unhas. A longo prazo, essas carências podem se agravar e abrir caminho para diversas doenças crônicas.
Para mulheres grávidas, a deficiência de micronutrientes como ferro, essencial para o transporte de oxigênio, cálcio, fundamental para a formação óssea, e ácido fólico, importante para o desenvolvimento do sistema nervoso, pode trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento fetal. E aqui está a boa notícia. Ao reduzir o açúcar, você tende a priorizar alimentos mais nutritivos no dia a dia. Com isso, seu corpo aproveita melhor as vitaminas e minerais ingeridos, resultando em um ganho duplo: mais nutrição e menos desperdício de nutrientes essenciais. O açúcar branco, aquele que adicionamos ao café ou aos doces, é apenas uma forma concentrada de carboidrato que isolamos para consumo. Mas é importantíssimo entender que outros carboidratos, mesmo aqueles que não têm sabor doce, podem ter um impacto significativo nos nossos níveis de glicemia. Por exemplo, pense em um prato de macarrão feito com farinha de trigo refinada. Quase nenhum nutriente e uma carga altíssima de carboidratos de rápida absorção. Esses carboidratos, na forma de amido, são rapidamente convertidos em glicose no organismo. Para entendermos a dimensão disso, vamos ver alguns números. Em média, um corpo adulto tem cerca de 5 litros de sangue circulando. E nesse sangue, em condições normais, temos uma quantidade relativamente pequena de glicose, em torno de 5 gramas. Isso mesmo, o equivalente a uma colher de chá. Agora imagine o que acontece quando você consome um grande prato de macarrão refinado, digamos 400 gramas. Um prato de 400 gramas de macarrão pode liberar rapidamente na corrente sanguínea o equivalente a 25 ou 30 colheres de chá de glicose. Você pode se perguntar, mas essa glicose não vai ser usada como energia? A resposta é: depende. Depende do quanto você se exercita, de quão sensíveis suas células estão à insulina e de quanto espaço ainda existe nos seus estoques de glicogênio. Uma corrida de 30 minutos ou um treino intenso na academia podem queimar parte dessa glicose, o que é ótimo. A atividade física é fundamental para a saúde. No entanto, mesmo para quem se exercita regularmente, a qualidade dos carboidratos consumidos faz diferença. Vamos lembrar, estamos falando aqui de uma fonte de energia de curta duração e baixo valor nutricional. Elevar a glicemia dessa forma, de maneira tão rápida e repetidas vezes, mesmo em pessoas ativas, vai sobrecarregar o organismo com excesso de insulina. Não é natural da fisiologia humana ter tanta glicose entrando na corrente sanguínea, seja ela vinda do açúcar branco ou não. É fundamental entender o impacto de todos os carboidratos na glicemia e priorizar aqueles com baixo índice glicêmico. É importante também diferenciar os tipos de carboidratos e seus efeitos. O açúcar de mesa, por exemplo, conhecido como sacarose, é composto por 2 tipos de açúcares, glicose e frutose. A glicose pode ser utilizada diretamente pelas células do corpo como fonte de energia. Já a frutose, presente em grande quantidade no açúcar de mesa e no xarope de milho rico em frutose, precisa ser metabolizada principalmente pelo fígado. Ao contrário da frutose presente nas frutas, que vem acompanhada de fibras, vitaminas e minerais que auxiliam na sua metabolização, a frutose isolada e em altas concentrações, como a encontrada no açúcar, sobrecarrega o fígado. Portanto, tanto o excesso de glicose quanto o excesso de frutose, especialmente isolados e na forma de calorias vazias, representam um desafio para o organismo. O cenário atual, entretanto, demonstra um alto consumo de carboidratos refinados, desprovidos de valor nutricional. Não é à toa que a obesidade cresce tanto, aprisionando milhões em um ciclo vicioso de inflamação crônica, resistência à insulina e aumento do risco de doenças graves. Agora, vamos imaginar outra situação com alguns números. Imagine um adulto, com seus 5 litros de sangue circulando no corpo, consumindo uma lata de refrigerante. Essa lata contém cerca de 40 gramas de açúcar, o equivalente a 7 a 8 colheres de chá, que são rapidamente despejadas na corrente sanguínea. Agora, imagine uma criança de apenas 6 anos com cerca de 2 litros de sangue. Ao consumir a mesma lata, essa mesma quantidade de açúcar, incluindo a frutose, se concentra em um volume sanguíneo muito menor,
causando um pico glicêmico muito mais intenso e sobrecarregando ainda mais um fígado que ainda está em desenvolvimento. Esses números e informações nos mostram o impacto real que escolhas alimentares podem ter no nosso corpo. Mas mudar isso está ao nosso alcance. Reduzir o consumo de açúcar e carboidratos refinados não é sobre privação, é sobre cuidado. É sobre dar ao seu corpo o combustível que ele realmente precisa para funcionar bem, com energia de qualidade, saúde e vitalidade. Cada pequeno passo conta. Trocar um refrigerante por água, consumir a fruta em vez de sucos, priorizar alimentos naturais e ricos em nutrientes. São escolhas que, pouco a pouco, transformam sua saúde de dentro para fora. E o melhor de tudo? Seu corpo responde. Ele se regenera, se fortalece e agradece. Não se trata de buscar perfeição, mas de fazer o melhor que podemos a cada dia e respeitar nossa fisiologia. Que tal dar o primeiro passo hoje? Lembre-se, cada pequena escolha que você faz é um ato de amor próprio. E ao cuidar de si mesmo, você não apenas transforma sua saúde, mas também a forma como vive e aproveita cada momento da vida. Porque você merece mais do que apenas existir. Você merece viver plenamente, com energia, alegria e propósito.